Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana João Bento, CEO do CTT. Obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Enfim, neste momento de alguma perturbação, creio que é capital continuarmos numa rota de contas próprias enfim, porque isso é em si mesmo um elemento de estabilidade que o país muito precisa. Eu acho que o prestígio que se conseguiu alcançar por essa disciplina, mesmo quando a agenda era uma agenda, digamos, mais do lado social e mais à esquerda, é fundamental manter, ao mesmo tempo que essa preocupação de contas próprias, enfim, se deve manter também ela própria compatível com um Estado social forte, que é um traço cultural fundamental da nossa maneira de ser e da nossa democracia, agora que estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Chegou a referir no encontro com os jornalistas que a queda do governo poderia afetar a credibilidade do país e provocar danos reputacionais. Esta instabilidade política de um governo minoritário e até na perspectiva de um governo a prazo pode também ser um fator que contribui para essa instabilidade e para essa falta de reputação internacional? Vamos ver, esse meu comentário de reputação terá estado mais associado às razões pelas quais o governo tinha caído, pelo facto de o governo cair. É normal numa democracia saudável e que se quer saudável e que é saudável que os governos possam cair. Acho que esse problema está largamente ultrapassado, enfim, na medida em que foram conhecidas, enfim, as razões pelas quais toda essa crise foi suscitada. Agora, no que diz respeito à instabilidade, eu creio que o elemento mais preocupante é aquele que refere da possibilidade do governo ser um governo a prazo, porque, enfim, mais do que qualquer outra coisa, porque eu acho que a dificuldade de fazer, enfim, passar medidas e prosseguir com, digamos, um conjunto de políticas que seja coerente, faz parte das regras enfim, não vejo que isso seja um elemento que possa, digamos, pôr de algum modo em causa a reputação do país. A preocupação com, digamos, uma instabilidade mais estrutural associada à permanentemente iminente possível queda do governo, acho que é mais preocupante e, portanto, cabe agora a quem vai formar governo e a quem vai fazer oposição ser capaz de contribuir para que assim não seja. Mas tem danos, ou seja, impacto a nível internacional em termos de opções de investimento, para os olhos dos investidores, isso tem impacto do seu ponto de vista ou não? Qual é a percepção que tem? É mais ou menos evidente e diria talvez mesmo consensual que enfim, o investimento, a instabilidade é inimiga do investimento. Acho que nada está posto em causa a propósito até das alterações com algum significado no espectro que está presente hoje na nossa Assembleia da República, de fundamental portanto, a minha preocupação tem mais que ver com uma certa instabilidade nos relacionamentos, nos interlocutores, do que propriamente, quer dizer, não está em causa nem do ponto de vista fiscal, nem do ponto de vista da proteção do capital, nem da forma, enfim, como o Estado intervém na economia, não está nada em causa de muito fundamental e, portanto, creio que não há nada de especialmente grave. Agora, era melhor, creio que é melhor para qualquer investidor que investe, em particular, enfim, ou na sua geografia doméstica, ou em particular para quem vem de fora, que haja uma noção de permanência dos interlocutores e, sob esse ponto de vista, obviamente, estamos menos bem do que já estivemos. Não muda nada no relacionamento da banca e das empresas com o Estado, ou com o Governo em concreto? Não creio que haja razões para que isso aconteça. E em relação à constituição do Governo, no momento em que estamos a gravar esta entrevista, não sabemos ainda qual é que ela será, mas gostaria que a tutela do serviço postal ficasse nas infraestruturas, por exemplo? Faz sentido dessa forma ou não? Não creio que a minha preferência seja muito relevante. Em boa verdade, sinto-me bastante indiferente em relação a essa opção, porque imagino que essa apreciação só possa ser feita depois de conhecer a orgânica do Governo. Mas, quer dizer, podia perfeitamente estar na economia, podia perfeitamente estar nas infraestruturas. Acho que é uma questão, digamos, menos importante. Não é relevante para vocês? O que é relevante? É que haja diálogo com quem estiver nessa pasta? Para nós isso é muito relevante. Enfim, eu tenho uma certa experiência de lidar com a gestão de contratos de concessão e de ser prestador de serviços concessionados e tenho a noção, enfim, aliás, não só em Portugal e em outros países, e é um ativo absolutamente imprescindível a possibilidade e a necessidade de interação entre o concessionário, o concedente, os reguladores, e, portanto, o diálogo é absolutamente essencial e creio que também não há nenhuma razão para estarmos preocupados nessa frente.
Falemos então dessa concessão do Serviço Postal Universal, que vai até 2028 e que está muito ligada à questão dos indicadores de qualidade. Tem dito sempre que aqueles que existem hoje são difíceis de cumprir, que estão acima das exigências europeias. Espera que com um novo regulador e um novo governo essa questão seja mais fácil de resolver? Espero que seja mais fácil de resolver com o novo regulador, apesar do papel do regulador ser agora diferente daquilo que era anteriormente. Tenho absoluta confiança, como tinha absoluta confiança, mesmo antes do governo cair, de que esse assunto viria a ser resolvido por uma razão, que é uma razão, enfim, que dá suprema confiança, é que a lei postal e o contrato de concessão foram alterados de tal modo que o estabelecimento dos indicadores, nós chamamos de indicadores de qualidade, em boa verdade são os níveis de serviço, passa a ser feito pelo Governo sob proposta do regulador, mas atendendo a um conjunto de critérios que é muito apertado hoje em dia. E em particular, de uma forma genérica, eles têm que estar alinhados com a média dos países da União Europeia, com quem nos comparamos, e nós, enfim, achamos que esse princípio, hoje consagrado em lei, é em si mesmo absolutamente suficiente para nos dar grande tranquilidade. Nós temos que ter um serviço público pujante, apesar do correio ter cada vez menos relevância do ponto de vista do funcionamento da sociedade e da economia, e para isso é essencial que haja níveis de exigência compatíveis com a sustentabilidade do prestador. Eu acho que isso hoje, do ponto de vista da lei, está consagrado. Estamos agora à espera que, na prática, isso venha a ser finalmente formalizado. Isso tem a ver com o facto de a ANACOM ter feito uma proposta para os novos indicadores de qualidade. Os CTT criticaram essa proposta. Entretanto, veio a crise política e houve também a demora na mudança da liderança da ANACOM. Qual é o ponto da situação, afinal, em relação a este tema? O ponto da situação é o seguinte. Portanto, a ANACOM fez uma proposta ainda, enfim, protagonizada pelo Presidente anterior. Foi, aliás, um dos últimos gestos que quis fazer, enfim, nos últimos dias da sua vigência, fê-la de uma forma, a nosso ver, errada, aliás, objetivamente errada, porque o que a lei prevê é que essa proposta devia ser feita depois de consultadas as partes. A ANACOM usou uma prerrogativa que tem, que é para todas as suas decisões terem que ser precedidas de consulta pública em vez de consultar as partes. Consultou o público em geral, portanto, nós participámos nesse processo. A proposta é uma proposta que manifestamente viola de forma, enfim, bastante explícita os princípios que estão consagrados na lei e no contrato a que há pouco aludi, nomeadamente de alinhamento com a média dos países da União Europeia, e, portanto, o que nós fizemos foi responder na consulta pública com bastante veemência, de forma bastante objetiva e, portanto, concretizando e demonstrando porque é que aquele conjunto de indicadores não corresponde ao que estava estabelecido, e o que vai acontecer agora é que a ANACOM, fechada como já está a consulta pública, há de tomar uma posição, fazer uma nova proposta, que será a proposta que faz ao Governo, e nós seremos certamente chamados para intervir nesse processo. O Governo pode aprovar a proposta como vem, ou pode eventualmente ainda devolvê-la se considerar que não está conforme ou que não é do seu interesse, e portanto nós estamos ativamente a participar nesse processo. O que é que há de novo? O que há de novo, como já referiu o Hugo, é que temos uma nova presidência da ANACOM, uma nova liderança, e temos, sob esse ponto de vista, enfim, bastante, diria, ânimo a propósito daquilo que é uma postura que já foi declarada e confirmada como sendo de diálogo, e, portanto, nós achamos que deste processo há de resultar certamente algo que é essencial para que o serviço continue a funcionar bem. Das suas palavras, entendo que faz uma apreciação até agora positiva da nova liderança da ANACOM? Sim, quer dizer, eu conheci o Presidente da ANACOM no quadro das suas declarações públicas, quando foi ouvida na Assembleia da República. Houve também depois já um par de entrevistas. Tive, obviamente, a oportunidade já de estar com a nova direção da ANACOM e com a nova presidência, e esta nota de diálogo que esteve muito presente nas suas declarações foi depois confirmada nas interações que temos vindo a ter, e eu acho que isso é essencial, porque eu sou um adepto, enfim, do ponto de vista pessoal, das minhas preferências pessoais, que de algum modo condicionam sempre a minha atuação como gestor também, digamos, de uma presença menor do Estado na economia. Para isso é essencial haver reguladores, e os reguladores têm que ser independentes. Portanto, eu sou adepto de uma regulação exigente,
Mas uma regulação exigente não é inimiga nem é incompatível com uma regulação em que haja diálogo. E eu acho que o que faltou, essencialmente, e que parece não, e que estará certamente presente nesta nova presidência, é uma capacidade de diálogo que em nada diminui nem a autoridade, nem a legitimidade do regulador e que provavelmente lhe dará maior qualidade nas suas decisões. Para finalizar a questão dos indicadores de qualidade, como referiu, é um processo que ainda decorre. A seu ver, se tiver que escolher o principal ponto que tem que ser resolvido naquilo que foi a proposta da ANACOM inicial, qual é esse ponto, na sua ótica? Enfim, a sua pergunta condiciona-me excessivamente, mas eu sou capaz de responder. O principal ponto é que há uma aparência de redução do número de indicadores, porque a ANACOM, a forma como comunicou, diz que os indicadores passaram de 24 para 8. Em boa verdade, os indicadores são os mesmos, estão condensados em 8. Isso significa que eu, para apurar um dado nível de serviço, tenho que combinar vários outros que anteriormente eram medidos explicitamente um a um e agora estão condensados. Essa é a principal razão, porque, em boa verdade, nós temos um conjunto de medidas que deixaram de fazer sentido. Não sou capaz de deixar de juntar uma segunda. Há dois elementos, eu diria, essenciais, que é, ao contrário do que era suposto acontecer e do que tem acontecido em toda a Europa desde há muito tempo, não há uma redução com significado e, em alguns casos, há mesmo uma deterioração ou um aumento do nível de exigência nestes indicadores. O que não faz muito sentido. Eu dou um exemplo concreto. O contrato de concessão de serviço público foi feito quando o CTT era uma empresa 100% pública, em 2001, estabeleciam um patamar de 94%, se não me falha a memória, 94% para o indicador de velocidade para a entrega de correio normal. Ou seja, 94% das cartas, para entregar no dia seguinte, tinham que ser entregues no dia seguinte. 20 anos depois, quando o volume de correio tinha caído para metade do volume, e, portanto, a importância era, obviamente, 20 anos depois, muito menor, já recentemente, em 2018, este nível foi subido, tal como foi subido o número de indicadores que havia, tínhamos 11, passámos a ter 24. Pois, nesta nova proposta que veio para a consulta pública, este indicador voltava a subir, o que é uma coisa completamente impossível de compreender e de aceitar, na medida em que a relevância do correio, a importância do correio, hoje em dia, para o funcionamento da sociedade e da economia, é muitíssimo menor. E a maior parte dos países foi aliviando estes critérios. Eu dou dois exemplos concretos, só para dar o assunto por encerrado, como propõe. Deixe-me só, antes de dar esses exemplos, se isso vai ao encontro daquilo que dizia há pouco, que os níveis de exigência têm que ser compatíveis com a sustentabilidade económica, é isso? É isso. É isso que se refere a esses exemplos? exemplos? É isso, e curiosamente isso está no preâmbulo do documento do Governo, que criou um grupo de trabalho para debater as condições em que a lei postal podia ser alterada e o novo contrato de concessão podia ser otorgado. Há justamente essa preocupação explícita com a sustentabilidade do operador. Ouvimos, aliás, a professora Sandra Maximiano dizer considerações do mesmo género quando foi à Assembleia da República. Mas estes exemplos que estou a dar são muito gráficos, porque Espanha e França, que são os países geograficamente mais próximos de Portugal, culturalmente também. Em Espanha, há muitos anos que a entrega de correio no dia seguinte não constitui sequer parte do serviço público. Porque é que há um serviço público? Para suprir falhas de mercado. Em França, em todas as revisões, e estamos a falar em Espanha e em França, de operadores que são 100% públicos, são detidos pelo Estado, em que não há sequer o drama de perceber qual é a natureza do capital que está presente. Em França, em todas as revisões que houve do contrato de concessão, os indicadores, os níveis de exigência foram sempre reduzindo à medida que o correio ia perdendo importância. E é isso que vai acontecer agora? E só para terminar, e em França, a última revisão, que foi de 22, a entrega de correio no dia seguinte também saiu do serviço público. Portanto, só para ilustrar quão distante é a prática regulatória em Portugal daquilo que tem sido a prática regulatória nos países que são mais próximos de nós. É isso que espera que aconteça agora, uma vez que está a participar ativamente no diálogo, como dizia? Sim, terá que acontecer agora, porque para respeitar a lei e o contrato, enfim, os valores para convergirem para a média europeia vão ser valores muito mais baixos do que aqueles que tínhamos, e são valores, alguns deles, enfim, bastante exigentes, alguns deles continuam a ser difíceis de cumprir, mas que são compatíveis com o serviço público, que é também economicamente sustentável. A expectativa é positiva em relação ao documento que possa sair da ANACOM agora e que já seja o reflexo de alguma das vossas exigências, é isso? A expectativa de que o processo há de encerrar quando o Governo aprovar os novos indicadores de qualidade é que sejam compatíveis com aquilo que está previsto na lei e no contrato.
Os lucros do CTT quase duplicaram para 60,5 milhões. O segmento Expresso e Encomendas e o Banco CTT deram uma ajuda significativa neste crescimento, mas uma trajetória oposta aconteceu nos Correios, que tiveram uma quebra de 26,8 milhões de euros. Isto leva a repensar a estratégia para o setor ou não? Não, enfim, o que isso confirma é que a nossa estratégia de transformação da companhia fez sentido. Enfim, não querendo maçar quem nos ouve com demasiados detalhes, o Correio caiu, desde que o contrato de concessão foi criado, como há pouco referi, em 2001, até hoje, caiu 68%. Nós hoje temos menos de um terço do Correio que havia nessa altura. Enfim, eu estou aqui há quase 5 anos, nestes últimos 5 anos, que são aqueles que mais me preocupam, o Correio caiu abruptamente. E o que aconteceu foi que o contributo da área de negócio do Correio para os proveitos do CTT em 2019 era da ordem dos 85%. Em 2023 já apresentámos contas e ele é inferior a 40%. Portanto, pela primeira vez valeu menos de metade dos nossos proveitos. Mas o contributo do Correio para a formação de margem para o nosso EBIT, para usar o indicador objetivo, o EBIT do Correio valia mais de 85% em 2019 e valeu 6% do nosso EBIT total o ano passado. Mas isto não aconteceu com o CTT a encolher, isto aconteceu com o CTT a crescerem em receita e em margem. E porquê? Porque há um processo de transformação em que, no fundo, com base nos ativos que nós tínhamos, uma marca muito forte, uma rede de retalho única, uma confiança, digamos, da população e das empresas em geral, e uma força de vendas, enfim, que faz com que praticamente todas as empresas portuguesas sejam clientes do CTT. Portanto, tudo isto foi, no fundo, contribuiu para desenhar uma estratégia de transformação, que significa de diversificação, que permitiu à empresa não só não reduzir, como aumentar e aumentar a sua rentabilidade. Sim, os dois aspectos mais importantes sobre a sua pergunta, tentarei ser rápido, são obviamente a criação do banco e a aposta na área de encomendas. Como uma forma de compensar aquilo que é a quebra do Correio. Isto significa também que, no fundo, isso acaba por ser uma espécie de um espartilho para a própria empresa, esta concessão do serviço postal, ou não? Não, vamos lá ver. Ou sente-se confortável com estas quebras? Eu gostava mais que o Correio não tivesse caído. Enfim, o grande adversário do Correio, o grande concorrente do Correio é a digitalização da economia. Mas isso é uma tendência que vai continuar, não é? É uma tendência que vai continuar, é inexorável. Nós temos o privilégio de ver o que nos vai acontecer quando olhamos para economias que estão em níveis de digitalização um bocadinho mais avançadas do que a nossa. E, portanto, isto é assim no mundo inteiro, tem sido assim em Portugal. Nós temos o nosso Correio cair hoje em dia a níveis que estão estabilizados. Tivemos um impulso grande nessa queda com o Covid, enfim, nós tivemos 16,5% de queda no ano de Covid. Mas tem alguma previsão de quanto é que vai chegar, imagino, daqui a 2 a 5 anos? Nós achamos que o Correio vai provavelmente estabilizar em níveis residuais que serão da ordem dos 20% do que aconteceu, digamos, no pico do Correio. E isso quando? Mas há alguns países em que enfim, é um caso mais dramático da Dinamarca, em que o Correio praticamente desapareceu. Desapareceu porque houve movimentos de digitalização da economia muito fortes e muito bruscos e, aliás, que puseram em causa a sustentabilidade do operador. Quando é que atingimos esses 20%, do seu ponto de vista? Nós estamos a cair a 8% ao ano. O que é que acontece? Temos hoje, felizmente, com este novo contrato de concessão, uma fórmula de preço que é um equilibrador natural da queda dos volumes. Portanto, a forma de preço é um bocadinho mais complexa do que isto, mas genericamente o que faz é compensar a queda de volumes e a inflação, retirando daqui os custos que não temos por ter, obviamente, um volume mais baixo. É uma forma bastante equilibrada, demorou muito pouco tempo a discutir, foi de acordo com o novo quadro, digamos, legal, foi discutido num convênio tarifário com a ANACOM e com a Direção-Geral dos Consumidores. Estamos muito satisfeitos com ela, mas é impossível continuar a termos Correio a aumentar, enfim, perto de 10%, como aconteceu este ano, para o resto da vida, porque, enfim, um dia uma carta teria um preço absolutamente insustentável. É o que vai acontecer ao chegar aos 20%, não é? Portanto, ou seja, nessa altura, o que irão fazer? A questão é uma questão que tem uma dimensão política que importa discutir. Porque 20% é daqui a 4 anos, não é? O Serviço Público de Correio é o único serviço público em Portugal que custa zero aos contribuintes portugueses. Nós, enquanto contribuintes,
com os nossos impostos, pagamos zero. Ninguém paga um cêntimo. É pago exclusivamente pelos seus clientes. Não é assim na educação, não é assim na segurança, não é assim na saúde, não é assim em nenhum outro serviço público. Também não é assim em praticamente nenhum outro país europeu, em que há contribuições do Orçamento de Estado para subsidiar este serviço público. Nós achamos que, no final deste contrato de concessão, que acontecerá daqui a 5 anos, o contrato, como sabemos, é de 7 anos, será muito difícil continuar a conceber um serviço público de correio que possa ser autossustentado, porque isso obrigaria a custos tão elevados que o correio deixaria de ser capaz de cumprir o seu papel de serviço público. Temos e, portanto, que passar para que modelo? Sim. Passaremos para um modelo de regulação e de contrato diferente do género daquele que existe em muitos outros países, enfim, usando aqui um termo técnico de cost plus, em que basicamente os custos que estão afetos ao serviço têm depois uma remuneração qualquer, como acontece, por exemplo, nas infraestruturas. Agora, até lá, temos um mecanismo que funciona. Para que a empresa seja viável e sustentável e continue a crescer, portanto, o exemplo de transformação do CTT é hoje visto como um exemplo paradigmático, enfim, entre as empresas cotadas de Correios e os nossos pares europeus. Enfim, aqui ao lado, em Espanha, nos últimos 5 anos, Espanha tem um operador de correio que, por acaso, fechou a sua rede de retalho durante o Covid, que é 100% público e que perdeu 1.100 milhões de euros de resultados negativos em 5 anos, tendo tido contribuições do Estado, do erário público, do contribuinte espanhol, que não estão nestes 1.100 milhões. Portanto, este processo de transformação é decisivo para que a empresa possa continuar a crescer e desempenhar um papel que é hoje muito relevante, um papel de liderança na economia digital enquanto o principal prestador. E já falaremos sobre esses investimentos, mas em relação ainda a esta questão do correio, isto vai levar necessariamente a uma redução da rede de lojas e de postos que tem vindo até a crescer, não é? Não vejo razões para isso. Vamos lá ver, por isso é que eu digo que o tema tem uma dimensão política. Quem tem que estabelecer as condições em que o serviço público é prestado é o Governo. Essa é a grande alteração da lei postal, porque os critérios de densidade, o preço e de qualidade eram estabelecidos pelo regulador. Num contrato entre duas partes era uma terceira. Enfim, eu sou engenheiro, não sou jurista, mas é bastante evidente que isto não fazia sentido. Agora, o Governo tem essa legitimidade e tem esse dever. Se o Governo entender que devemos manter o nível de densidade que temos hoje, com cerca de 2.300 pontos de presença, nós estamos muito tranquilos com isso. O que temos que fazer é, então, já que isso é uma obrigação do serviço, garantir que alavancamos esse ativo e o tornamos, digamos, rentável. É o que estamos a fazer hoje, transformando a rede de retalho numa rede de prestação de serviços. Portanto, isso é uma decisão do Governo. Se um Governo um dia achar que o serviço público pode funcionar com menos lojas, terá... Então vocês não vão mexer na rede e Nós vão não mantê-la vamos mexer por várias razões. A primeira das quais, que era suficiente, é que o nosso contrato nos obriga a ter este nível de densidade. Mesmo quando ele não nos obrigava, enfim, gostava também de recordar, que fomos nós, voluntariamente, que, quando eu cheguei à empresa, quisemos reabrir lojas em sedes de concelho que não eram precisas estar abertas e que tinham sido fechadas. Mas agora até passou a ser obrigatório. Nós fomos à consulta pública dizer que achámos que devia haver uma loja própria em cada sede de concelho. Portanto, para nós... Estão confortáveis assim? Estamos confortáveis. Tal como estamos confortáveis com esta ideia de proximidade, porque há um conjunto de funções que somos capazes de desempenhar a propósito da prestação de serviços, de seguros, de serviços Acabou por ser uma boa opção para vocês? Vamos lá ver, ela estava cá, não foi uma opção, nós não podemos optar. Nós conseguimos foi transformar a rede de retalho para que ela fosse útil, não só na prestação desse serviço público, mas também justamente na provisão de outros serviços. Deixe-me só dar aqui um passo atrás para lhe perguntar. Receia que todos estes processos, incluindo esse que acaba de dizer, ou até mesmo a questão dos indicadores de qualidade, possa demorar mais do que o previsto em face da situação política que o país tem nas mãos? Teoricamente esse risco existe, mas não vejo nenhuma razão para que aconteça. Eu acho que há um consenso grande a propósito da ideia de que se deve respeitar a lei e os contratos e, portanto, enfim, a nossa expectativa... Nós tínhamos este processo encaminhado, tínhamos um entendimento claro com o concedente, com o governo anterior, de que íamos gerir o processo, na nossa resposta à ANACOM e na nossa proposta ao governo daquilo que são os nossos pontos de vista, de, no fundo, vir a fechar esse último traço, apesar do Governo agora ser diferente e ser novo, e independentemente de conhecermos os interlocutores, eu não vejo que alguém possa, digamos, perder o entusiasmo em relação à necessidade de fechar isto e passarmos a ter uma relação normal, que
que é aquilo que sempre devíamos ter tido. No ano passado, o segmento Expresso e Encomendas deu um contributo muito grande para os resultados do Correio, como de resto já referiu, mais 82 quase milhões de euros de crescimento, e alcançou pela primeira vez o Correio normal, como também já disse, nas receitas, no resultado operacional. Este é um fenómeno passageiro ou é um sinal dos tempos? Não, não é de maneira nenhuma um fenómeno passageiro. Nós crescemos imenso no Expresso, nós crescemos cerca de 35% em receita, mas crescemos 130 e tal por cento em margem. Porquê? Porque ganhámos um bocadinho de cota de mercado em Portugal, ganhámos bastante cota de mercado em Espanha, mas porque fomos capazes de crescer acima do mercado, mas o mercado saiu próprio a crescer. E, portanto, a ideia de que não é passageira vem daí. Portugal e Espanha constituem o quarto maior mercado. A Ibéria, que é a nossa plataforma no negócio de expresso e encomendas, é o quarto maior mercado da Europa, logo a seguir ao Reino Unido, a Alemanha e a França. É um mercado onde estão todos os grandes operadores, é muito concorrencial, mas em Portugal nós estamos a cerca de um pouco menos de 3 vezes o nosso nível de adoção de comércio eletrónico, é cerca de 1/3 da média que hoje verifica, enfim, no mundo enfim, no hemisfério norte, e em Espanha a menos de metade. E, portanto, tem margem... nós temos ventos de popa, porque o mercado de comércio eletrónico vai continuar a crescer, e como vai continuar a crescer, os serviços que estão associados ao mercado também vão continuar a crescer. E nós temos em Portugal, temos uma posição de liderança, e achamos que somos capazes de defender bem, porque temos níveis de qualidade, níveis de preço, que são de facto, enfim, dos melhores do mercado. Em Espanha somos um attacker, portanto, somos obviamente um player bastante mais pequeno. Nós teremos atingido agora cerca de 8% de cota de mercado de expresso em B2C, digamos, aquele que está presente no comércio eletrónico, mas temos que crescer um bocadinho mais. E com a nossa oferta integrada Portugal-Espanha, temos hoje provavelmente o melhor nível de qualidade de todos os operadores que estão na Ibéria para entregar no dia seguinte qualquer encomenda de qualquer ponto da Península Ibérica para qualquer ponto da Península Ibérica, e portanto achamos que vamos continuar a crescer. Além disso, nós entendemos que há oportunidades de crescimento também não orgânico. Os números com que nos comprometemos com o mercado não precisam disso, mas havendo oportunidades, estamos atentos e estamos ativos, gostaríamos também de acelerar um pouco o nosso crescimento na Ibéria, o que significa, enfim, acelerar um pouco o nosso crescimento em Espanha para sermos digamos, um ator ainda maior. Portanto, não só, respondendo à sua pergunta, não foi um acaso, como é mesmo a nossa principal fonte de diversificação e de crescimento. O CTT no futuro, digamos, a médio e longo prazo, querem se afirmar como sendo um operador logístico de comércio eletrónico, fazendo aquilo que é mais evidente que sempre fizemos, que é entregar as encomendas, mas fazendo na Ibéria aquilo que já fazemos hoje em Portugal, que é estar presentes em toda a cadeia de valor. Nós hoje, se alguém quiser estar no comércio eletrónico, pode usar a tecnologia CTT para fazer a loja, para fazer os pagamentos, nós podemos armazenar, fazer o picking e fulfillment, fazer as entregas, fazer as devoluções. E podemos fazer tudo isto para uma empresa ou partes disto. E estamos agora a alargar esta presença na cadeia de valor, em que obviamente o principal é as entregas e as devoluções, hoje em dia com muita expressão. No fulfillment, portanto, na armazenagem e picking também já estamos a crescer bastante, mas é sobretudo aqui que queremos alargar a nossa presença portanto, temos aqui uma história de transformação que é a mais, eu diria, natural para um operador postal que se transformou. Que era, entregávamos cartas e de vez em quando umas encomendas, e no futuro entregaremos encomendas e de vez em quando umas cartas. E, portanto, será um CTT cujos clientes serão cada vez mais o mundo corporativo e não tanto os particulares? Como sempre foi. Mesmo no tempo do Correio, a componente, se quisermos, perdoem-me o anglicismo, C2C, de consumer to consumer, no Correio sempre foi baixíssima. Quer dizer, mesmo quando nós escrevíamos muitas cartas, enfim, todos nós temos a idade, se calhar não sei, para escrever cartas aos nossos avós e aos nossos amigos. Mesmo nesse tempo, o contributo do Correio, digamos, particulares, foi sempre muito, muito baixo. Portanto, o grande cliente dos operadores postais, em Portugal como no resto do mundo, sempre foram as empresas. Hoje, nós continuamos a ser esse prestador, mas somos principalmente o prestador de logística de e-commerce para uma imensidade de empresas que não existiam e que passaram a existir por via da digitalização, mas também para todas aquelas que transformaram os seus modelos de negócio para estarem numa economia mais digital. O preço dos serviços de correspondências, editorial e de encomendas teve um aumento médio superior a 6%, justificado pela inflação.
Faz sentido este aumento e quando é que poderemos assistir a novos aumentos? Portanto, o aumento agora só acontece uma vez por ano, como sempre aconteceu, mas através de uma forma que é uma forma que está previamente acordada. O preço não é só influenciado pela inflação, como disse, é pela inflação e pela queda de volume, para garantir a sustentabilidade e para garantir que nós somos capazes de continuar a prestar o mesmo nível de serviço. Mas é óbvio que assim, um carteiro hoje se faz um giro e entrega enfim, umas dezenas ou umas centenas de cartas. Se um dia fizer um giro para entregar apenas poucas cartas, o custo unitário por carta vai ser muito maior. E, portanto, o que esta fórmula de preço visa é fazer, é proteger esta queda. Quando haverá o novo aumento é outra vez, enfim, no próximo ano, tendo por base a nossa forma, que mede queda de volume, a inflação, enfim, a redução de custos indiretos, e isso produz um aumento. O aumento que nós propusemos este ano e que foi homologado de forma bastante linear e sem a mais pequena interação, é um aumento até ligeiramente abaixo daquilo que a fórmula permitia, porque nos pareceu que era apropriado também exibir algum esforço e por isso fixámos o valor bastante acima do que disse, mas em cerca de 9,6%. Em 2023, como é que evoluiu o número de reclamações em relação aos serviços dos Correios? Julgo que até meio do ano houve cerca de 4.000 queixas no Portal da Queixa. Evoluiu bastante bem. Nós, aliás, fomos eleitos no Portal da Queixa como empresa recomendada e o Portal da Queixa também passou a fazer uma coisa até mais recentemente, no caso do Expresso, que é, no fundo, distinguir os operadores que entregam, enfim, que têm grande dimensão dos operadores pequenos. Porquê? Porque há um enviesamento, enfim, aparente quando se olha para operações pequenas e operações grandes. 4.000 reclamações, quando são entregues 400 milhões de cartas por ano, é muito pouco, mas são 4.000 reclamações. 4.000 reclamações, quando se entregam 40.000 encomendas por ano, é muito. Portanto, nós tivemos uma evolução bastante favorável em 2023 no número absoluto de reclamações e ainda mais no número relativo, e, portanto, estamos confortáveis. Nós medimos NPS, o nosso NPS nos últimos 5 anos, que é o período que me preocupa mais, entre clientes satisfeitos e muito satisfeitos, aumentou 5 pontos percentuais e situa-se hoje a níveis de, enfim, sou capaz de vos dizer aqui num minuto, mas a níveis muito interessantes de 84% satisfeitos, 93% muito satisfeitos em 2023. Portanto, enfim, estamos bastante animados. A rede, nesse sentido, a rede que falávamos há pouco, que vocês têm espalhada por todo o país, ela tem ajudado ou prejudicado este nível de satisfação? Porque há muitas queixas que resultam daí, desses atendimentos em loja, dessas pessoas que passaram a prestar esses serviços e vários serviços e às vezes sem a capacidade para o fazer com clareza, não é? Obrigado pela pergunta. Aproveito para dizer que Portugal é o único país, e os CTT são o único operador postal, enfim, na Europa, em que é medido o tempo de atendimento em loja. É um indicador lá está, um indicador de qualidade ou de nível de serviço que só é medido em Portugal. E, aliás, com dois, até agora com dois indicadores, um de atendimento dentro de 15 minutos e outro dentro de 30 minutos, 10 minutos, desculpa, e 30 minutos. O que é que acontece? Nós tivemos o ano passado, aliás, no final na segunda metade de 22, em primeiro de 23, um impulso gigante de pessoas às lojas por via da extrema competitividade com que os certificados de aforro estavam nessa altura. E foi, de facto, uma altura em que as lojas estavam muito assoberbadas com um processo que agora vai melhorar bastante, porque estamos, em parceria com o IGCP, a lançar o nosso canal digital e grande parte, em particular, a abertura de conta pode ser feita maioritariamente, se não mesmo totalmente, de forma digital. E, portanto, eram processos muito pesados e subiu muito a poupança dos portugueses em montante, mas subiu muito o número de portugueses que passaram a ter poupança em dívida pública. E, como sabemos, até há pouco tempo isso era feito exclusivamente para o retalho, era feito exclusivamente nas nossas lojas e foi por isso que houve, de facto, uma degradação pontual, que depois foi muito aliviada na segunda metade, por razões que nos entristecem, porque, certo, obviamente, os certificados perderam competitividade e, portanto, essa forma de poupança decaiu bastante. Mas nós temos níveis digamos, de atendimento e de espera em loja
que são razoavelmente compatíveis com o que se passa no resto da Europa. Só para esclarecer, aqui quando fala em 4.000 reclamações, seria o total de 2023 ou só um valor parcial do portal da queixa? Eu não tenho esse Não valor. tem esse valor. O que tenho presente é que o portal da queixa, aliás, não é o portal da queixa, as pessoas que usam o portal da queixa elegeram o CTT como marca recomendada em 2023. Falámos há pouco de investimentos e um dos problemas que é cada vez mais complicado e premente é a questão da fraude informática bancária. Vocês tiveram uma situação em que houve dezenas de denúncias de clientes do Banco CTT que ficaram sem dinheiro depois de alguém ter entrado na conta do banco e transferido dinheiro para outra conta, porque, enfim, tinha sido clonada ali a página do CTT. Vão ou estão a investir, no fundo, em fortalecer o sistema, torná-lo mais único e, enfim, mais imune a estas situações, a estes ataques? Não, sem dúvida. Portanto, um dos investimentos grandes que há hoje em dia em todo o perímetro, enfim, do nosso portfólio de negócios tem que ver com segurança informática, enfim, nós temos, digamos, instalados todos os mecanismos com os níveis de sofisticação, enfim, que são requeridos hoje em dia. Eu próprio presido um comitê de segurança informática que reúne regularmente, que envolve, obviamente, as pessoas do banco, as pessoas da nossa equipa da IT, e temos, digamos eu, a luta em prol da segurança informática é uma luta sem fim, porque, enfim, sempre que se consegue detectar uma falha e se corrige uma falha, enfim, quem procura tirar partido das falhas aparece outra e, portanto... Qual é o nível? Porque na banca esse nível é muito grande. O nível de ataque que nós temos é um nível que é muito elevado, mas, enfim, uma das coisas que fazemos é comparar o que se passa, enfim, há uma coisa chamada IPC, International Postal Corporation, que é uma cooperativa dos Correios, onde um dos temas de um dos comitês é só de segurança, porque comparamos muito o que se passa entre peers. Houve, aliás, um caso de grande impacto na Royal Mail em 2022, que foi, enfim, próximo do desastroso, porque a companhia esteve praticamente parada durante semanas. Mas o que verificamos é que os níveis de ataque que nós temos, sendo muito elevado, é em linha com o que se passa em companhias congêneres e também em Portugal. Mas tem um valor por dia, por ano? Sim, temos um valor, mas que obviamente não é um valor que nem que eu saiba de cor, nem que ainda que soubesse nós quiséssemos revelar. Agora, o que diria é que é um assunto muito sério, que é tratado ao mais elevado nível e que é objeto de níveis de investimento que há algum tempo atrás ninguém pensaria que teria que ter. Olhando agora para um outro aspecto que tem a ver com o capital humano, que também é muito importante nas empresas, vocês têm uma previsão de 13,4 milhões para rescisões, que podem abranger 200 trabalhadores. É um processo que dá continuidade ao que vem acontecendo, mas haverá também contratação de mais trabalhadores? Enfim, qual é que é a vossa perspectiva? Vamos ver, nós somos uma empresa em crescimento e o crescimento das empresas, que são empresas... Mas também muito à base da digitalização, não é? Que são empresas de serviços, faz-se também com pessoas. É evidente que há muitos serviços que se prestam só porque são de forma mais eficiente e com redução de pessoas. O nosso processo é um processo em que ambas, como sugere aliás a sua pergunta, ambas as facetas estão presentes. Nós queremos reduzir, em particular na estrutura central e em estruturas intermédias, e queremos, obviamente, aumentar naquilo que sejam, digamos, atividades que requerem mais mão de obra. Estava aqui a olhar para um gráfico que temos, apesar do Correio ter caído profundamente desde que a empresa foi privatizada, nós temos hoje cerca de 12% mais pessoas do que tínhamos nesse tempo. Continuamos a contratar, mas isso não quer dizer que não tenhamos preocupações de eficiência. Portanto, como disse, nós não despedimos ninguém, mas temos vindo a fazer rescisões por mútuo acordo ou suspensão de contratos de trabalho em funções que ou perderam sentido ou porque, no fundo, fomos capazes nós próprios de digitalizar processos e operar com menos gente. E assim sendo? E assim sendo, vai-se manter muito provavelmente esta tendência de continuarmos a reduzir nessas funções, e daí os 200 postos para os quais foram feitas previsões nas nossas contas enfim, depois E vão contratar? E depois, havendo oportunidades, haveremos contratar. Nós temos uma ambição de crescer bastante, por exemplo, na área do expresso,
Parte disso faz com, obviamente, empresas prestadoras de serviços, parte faz com pessoas próprias e, portanto, quer dizer, não há nenhum preconceito. O único preconceito que temos é que queremos ser mais eficientes, porque se não formos mais eficientes, deixamos de ser sustentáveis e deixamos de ser capazes de fazer este percurso, ao contrário do que fez Espanha, por exemplo, como referi, que é o meu exemplo de comparação favorito, de sermos uma empresa, enfim, com futuro e que continua a crescer. Ainda nos temas laborais, as tabelas salariais em 2023 foram atualizadas em 2,5%, se não estou enganado. Se for esse o caso, corrija-me. Fixando o valor mínimo de vencimento de base próximo do salário mínimo nacional. Tinham 80 vagas para carteiros e 20 para atendedores de loja. Foi mais ou menos isto? Não, portanto, nós aumentámos cerca de 4,4%. Foi a primeira vez na história do CTT em que o aumento foi feito e acordado com todos os sindicatos ainda durante o ano 2023. Portanto, nós começámos janeiro com aumentos salariais de 4,4% e o mínimo de 60 euros para cada pessoa, com esse acordo já feito e, como disse, é a primeira vez que isso aconteceu. Vivemos, aliás, hoje um clima de paz social como já não tínhamos há muito tempo. Há muitos setores da atividade que se queixam de dificuldades em contratar. Os CTT também sentem essa dificuldade? Muita dificuldade em contratar, em particular no período de férias de verão. As férias em Portugal, como sabem, são muito pouco diluídas. Nós fazemos um esforço grande para iniciar férias em maio e distribuí-las entre maio e outubro. Ainda assim, fazemos habitualmente uma contratação para estes 6 meses que cobrem o verão de cerca de 400 pessoas e temos tido sistematicamente, desde que estou no CTT há 5 anos, dificuldade em conseguir preencher estas vagas. Ainda por cima, o nível de eficiência de uma pessoa que vem fazer 6 meses como carteiro, por exemplo, é muito mais baixo, porque, como é fácil de compreender, ainda que a tecnologia hoje seja muito grande, conhecer as pessoas, conhecer os locais, conhecer os clientes também, portanto, enfim, eu já fiz várias vezes giros como carteiro, como auxiliar de carteiro, e é extraordinário o nível de conhecimento que há entre o carteiro e o sítio e o giro que faz habitualmente. Portanto, não só temos dificuldade em contratar, como contratamos com menos eficiência, e esse tema é um tema que não conseguimos ultrapassar. Isto é especialmente relevante, por razões que são fáceis de compreender, no verão e no Algarve. Para esse tipo de funções, mas, por exemplo, para funções tecnológicas, há também essa dificuldade? É uma área onde tipicamente as empresas manifestam dificuldades? Há muita dificuldade, há uma assimetria enorme que é difícil de gerir, que traz dificuldades também na remuneração, porque o mercado está muito quente. Nós temos feito algo em que não estamos sozinhos, com sucesso. Uma boa parte das nossas contratações na área de ICT recentes, de perfis de elevada competência e experiência, tem sido feito no Brasil. Portanto, temos hoje muitos colaboradores brasileiros que vêm do Brasil para Portugal à procura de um emprego melhor, e o Brasil tem muito talento nesta área e noutras também, e, portanto, no nosso caso tem sido particularmente, é quase motivo de brincadeira, cada vez que o diretor de sistemas de informação traz propostas de contratação para perfis elevados, são praticamente sempre brasileiros. O negócio do CTT, como já referi no início da nossa conversa, está cada vez mais presente no espaço ibérico e não apenas no território nacional. Os CTT conseguiriam sobreviver atuando só em Portugal? Acredito que sim. Nós somos muito rentáveis em Portugal também, mas seríamos uma empresa muito mais pequena. E, portanto, o nosso espaço de crescimento é, em particular, no Expresso e também no banco, mas o Expresso é que está mais próximo da nossa razão de ser, e em Portugal nós já temos uma posição muito grande, o mercado ainda vai crescer, mas nós teríamos pouco espaço para crescer e ser uma empresa com a dimensão que temos. E, portanto, a resposta é podíamos sim, mas seríamos uma empresa mais pequena e não estaríamos a crescer como estamos a crescer. Vamos avançar para o Banco CTT e o tempo realmente voa. Vamos ver se conseguimos condensar aqui todas as nossas questões. Ainda não há luz verde do regulador da banca para a General e Tranquilidade fechar o negócio de aquisição de uma participação qualificada de 9% no Banco CTT. A demora nestes processos e as dificuldades que são levantadas às vezes correspondem a excesso de zelo, ou do seu ponto de vista a operação está a decorrer dentro da normalidade? Não, está a decorrer dentro da normalidade. Enfim, eu tenho sempre alguma preocupação em falar em público do banco. Enfim, eu não sou administrador do banco, como sabemos, a regulação bancária é bastante estrita. O banco é gerido de forma, enfim, bastante hands-off.
mas portanto, bastante à distância. Apesar de tudo, nesse processo que refere, é um processo em que os CTTs são diretamente muito empenhados, porque o que está em causa é um aumento de capital no banco e, portanto, é trazer um parceiro do CTT para o capital do banco. As dificuldades que foram levantadas são dificuldades que têm a ver com, digamos, as preocupações que o Banco de Portugal tem, não só legítimas, mas também sensatas, com a proteção dos interesses do banco e dos clientes do banco, e têm sido enfim, respondidas, quer pelo CTT, quer pelo banco, quer pela Generali, e enfim, estimamos que esse assunto esteja próximo de se resolver. As subscrições líquidas dos certificados da Fogo voltaram a apresentar um saldo negativo em fevereiro, com as famílias a retirarem mais de 26 milhões de euros destes títulos de dívida. Como é que explica este desinteresse, enfim? Provavelmente tem a ver também com as alterações que houve e, do seu ponto de vista, para onde é que está a ser canalizada esta poupança? Esta poupança está a ser canalizada aparentemente para depósitos, também alguma coisa para o consumo. É curioso porque enfim, os bancos perderam de 22 para 23, dezembro a dezembro, o setor bancário perdeu 1,5% de depósitos, portanto não está aí tudo para depósitos. Curiosamente, enquanto o mercado perdeu 1,5%, o Banco CTT ganhou 38% de depósitos, ganhou imenso, aumentou 38% os seus depósitos, então ganhou cota de mercado. Agora, o que se nota é que a razão, respondendo por partes, a razão é certamente a falta de competitividade face aos depósitos. Aquilo que está a acontecer é que, com a redução das taxas de juros, que já se começou a observar, e com o aumento do custo da dívida pública na colocação institucional, e tem sido assim já nas últimas colocações que o GCP fez fora, o GCP já está a colocar de forma, enfim, mais cara do que paga, por exemplo, nos certificados. Nós achamos que os certificados vão voltar a ser competitivos e é por isso que estamos a apostar muito agora no lançamento do canal digital. Temos, aliás, uma campanha de publicidade autorizada pela primeira vez pelo GCP, justamente para renovar o interesse pela poupança junto da população e combater isso, que eu julgo que é a principal preocupação que o Tesouro devia ter. Enfim, obviamente não falo em nome do Tesouro, mas deixe-me só dizer isto. É que esses 26 milhões que estão a perder são... Mas, na verdade, como diz, podem ter ido só para o consumo, maioritariamente, ou não? Uma parte está a ter ido só para o consumo, pois, porque, enfim... Porque os depósitos também, os juros também não são nada que justifique, eventualmente, não é? É verdade. Acontece que aquilo que está aprovado no Orçamento de Estado e aquilo que é a autorização do IGCP para a colocação de dívida pública no retalho é incompatível com os níveis de colocação atuais. E, portanto, é de crer, e nós apostamos nisso, e no próprio guidance que demos para o resultado deste ano indicámos isso, é de crer que venha a aumentar na segunda metade do ano, com algum significado, a colocação de produtos de poupança, em particular de certificados de Fogo. Aí sim, a mudança de governo terá prejudicado, digamos, a ausência, enfim, ou o facto do governo ter estado em gestão neste último período, terá prejudicado alguma dinâmica, porque há duas coisas que, a meu ver, o Tesouro poderia fazer e que nós desejaríamos que fosse feita. Uma é, mais importante, elevar o limite por conta, porque hoje, para uma conta de poupança, o limite máximo são 50 mil euros, e, portanto, isso limita, mesmo para quem acha, porque é capital garantido, porque não tem comissões, porque é, de facto, um produto mais atrativo do que parece, está limitado a 50 mil euros, isso tem que subir, e a outra é de facto, olhar para a própria rentabilidade que é oferecida, que, enfim, perdeu competitividade e agora era preciso reganhá-la para que o Tesouro seja capaz de colocar junto do retalho tanto quanto ambicionou e foi aprovado no Orçamento de Estado. Há também aqui uma dimensão política de fomentar a poupança, que eu acho que fica bem ao Governo promover. Quer dizer, os certificados de Forro são um incentivo à poupança. Pode o Estado não estar disponível para pagar mais, não é? Sim, mas é aí que o mercado funciona. Hoje já está a pagar mais na colocação institucional que faz, junto de institucionais. Então, por que não oferecer a mesma rentabilidade aos portugueses, seus cidadãos? Portanto, isto significa também que não vai ter este processo de saída, enfim, de poupança dos certificados da Forro, por aquilo que acabou de dizer, não vai ter impacto nas contas do CTT, porque, do vosso ponto de vista, continuará a ser uma aposta. Eu diria que é o principal risco que temos, face ao resultado que nos comprometemos a entregar este ano, é conseguir colocar aquilo que seria a nossa cota-parte do que está previsto no Orçamento de Estado. Mas o que foi dito quando apresentámos resultados agora há dias é que nós demos um guidance de crescimento, de um EBIT acima de 88 milhões, na presunção de que vamos ser capazes de colocar
cerca de 3 mil milhões de dívida pública. Estamos muito longe, ao ritmo atual, de conseguir fazê-lo. E, portanto, esse target pode ficar comprometido? Não, temos que fazer no segundo semestre, nós e o Governo e o IGCP, aquilo que precisa de ser feito para lá chegarmos. Que é o que acabou de referir. E se não for por aí, vamos ter que ir por outro lado. Tem sido esta a nossa história. Vamos lá ver, nestes últimos 5 anos, o Correio caiu mais de 20%. Tivemos a guerra da Ucrânia, tivemos uma guerra na Palestina, tivemos inflação como nunca, tivemos taxas de juros como nunca e a empresa não deixou de crescer em receita e em rentabilidade. Há pouco, quando disse que o assunto general estava próximo de ser resolvido, este próximo de ser resolvido significa semanas, meses? O que é que significa? Enfim, em boa verdade, não seria... A sua expectativa? A minha expectativa é que seja semanas ou poucos meses. O que lhe posso dizer é que as preocupações que o Banco de Portugal tem vindo a expressar neste momento estão todas respondidas, mas o que é normal num processo desta natureza é que haja iterações entre aquilo que são as preocupações que o supervisor coloca e a forma como elas são atendidas, portanto, e esse processo de diálogo está a decorrer agora mesmo. Ainda sobre a questão dos certificados, isto não é ao mesmo tempo um constrangimento para o Banco CTT, ou seja, o banco comercializa os seus depósitos e depois ao lado também um produto que concorre com os seus depósitos? Mas em boa verdade, ambas as ofertas são ofertas que interessam a populações ora diferentes, ora iguais. Portanto, há pessoas que gostam de distribuir a poupança que fazem por produtos diferentes, com níveis de risco diferentes, com níveis de rentabilidade diferentes, e há pessoas que preferem ou tomar só mais risco ou ser só mais conservadoras. Agora, a beleza do que estamos a fazer com a nossa rede de retalho, constituindo como uma plataforma de serviços, é que nós prestamos serviços ao Banco CTT, ao IGCP, à Segurança Social, à Generali, portanto, quem vem à rede, se quiser produtos de poupança que sejam dívida pública, pode comprá-lo em qualquer balcão CTT. Se quiser um produto de poupança mais sofisticado, talvez com mais risco ou com uma natureza diferente, pode comprar no balcão do banco. E nós achamos que esta oferta complementar não é necessariamente algo de errado. De resto, desde o ano passado que os bancos podem comercializar certificados da Forro, mas na verdade apenas um já avançou, uma instituição financeira. Porquê é que será que isto acontece? Antevê que outros bancos também possam ter interesse? Vamos ver, há dias ouvimos o Dr. Paulo Macedo referir que os grandes bancos não vão ter interesse nenhum. A concorrência do CTT é forte, é isso? Não, eu vou ser aqui bastante transparente e simples. A remuneração da colocação de certificados da Forro é muito menos interessante do que a remuneração que oferece uma companhia de seguros ou alguém que faz um PPR para ser colocado num banco, para o banco. Hoje em dia, com as taxas de juros ainda elevadas, para os bancos também é muito bom ter depósitos, porque ganha-se muito dinheiro, em particular com os depósitos à ordem e não só. Embora esse contexto não vá perdurar muito. Esse contexto vai no mínimo, degradar-se, mas, portanto, a resposta clara é, para um banco é muito pouco interessante colocar dívida pública. E, portanto, não surpreende que haja poucos não surpreende absolutamente nada. A avançar. Sendo que, como já referiu, é expectável também que haja agora uma redução dos juros dos depósitos e, com isso, um ânimo e um despertar dos certificados de Forro. Essa é a nossa expectativa, portanto, quando julgamos saber também do próprio IGCP, e como referi há pouco, deixe-me que repita uma vez mais, é necessário que isso aconteça para que se possa colocar aquilo que está previsto no Orçamento de Estado. Em termos gerais, do seu ponto de vista, faz bem o BCE em reduzir a taxa de juros em junho, caso venha a acontecer? Para ver, eu não sou economista, mas todos nós compreendemos que a taxa de juros, a principal preocupação dos bancos centrais, como é sabido, na política monetária, é estabilizar a inflação e, portanto, o Banco Central vai baixar a taxa de juros quando achar que a pressão inflacionista está a desaparecer ou está suficientemente controlada. Para a economia, seria bom que o Banco Central descesse mais cedo, a menos que isso funcione mal a propósito do combate à inflação, que obviamente não é amiga da economia. E, portanto, eu não tenho nenhuma razão para me sentir desconfortável com a ideia da descida da taxa de juros que está, hipoteticamente, à vista. Até para os bancos, nesta altura, essa seria uma boa opção sem comprometer os resultados?
Porventura, vamos lá ver, o mercado aqui é muito racional, os bancos vão reagir à alteração das taxas de juros em conformidade e, portanto, eu acho que o mais importante neste momento é preservar a estabilidade monetária e, portanto, a inflação e, portanto, a política monetária é aquela que tiver que ser e os bancos vão de reagir em conformidade. E nesse contexto, como é que antevê os resultados do banco para 2024? O banco está num processo muito interessante, anunciámos isso ao mercado no ano passado, tem uma nova estratégia digamos, perdendo a ênfase no crédito ao consumo com a saída da parceria com a SONAI. O banco vai duplicar a sua dimensão, digamos, o mote para esta fase do banco é Banco CTT vezes 2. Em 23 o banco aumentou o número de contas, o banco ganhou 45 mil contas novas durante o ano, continua a ganhar cerca de 4 mil contas por mês. E, portanto, o banco vai aumentar as suas contas, vai aumentar a sua relação com os clientes, vai aumentar os seus depósitos e vai aumentar o seu crédito, como até agora. Portanto, temos boas perspectivas para o desempenho do banco durante este ano. E isso vai resultar em 2024? Isto vai resultar no crescimento do banco e do resultado do banco e do contributo do banco para o processo de transformação do CTT. E dos resultados em termos gerais? E dos resultados em termos gerais, é isso que eu queria dizer, para o processo de transformação do CTT. Isso significa... Deixe-me só dizer, diga. recordar que nós em 2021 fizemos um Capital Markets Day em que pela primeira vez na nossa história anunciámos metas objetivas para 2025, a médio prazo, que passam por ter receitas entre 1.100 e 1.200 milhões de euros e um EBIT recorrente entre 100 e 120 milhões de euros e um return on equity para o banco acima de 10%. E estamos nessa rota, não é fácil, mas 23 foi um bom ano nesse caminho, o banco tem desempenhado o seu papel, o Expresso tem desempenhado o seu papel e é isso que achamos que vai acontecer. Sendo que o Governador do Banco de Portugal dizia que estes resultados positivos da banca que equilibram anos sucessivos de perda e devem ser usados para acautelar o futuro. Vão seguir também estas palavras? O Banco CTT nunca distribuiu dividendos, não está previsto que venha a distribuir dividendos também no curto prazo e, portanto, essas preocupações do Governador do Banco de Portugal estão plenamente atendidas pela nossa história recente e por aquilo que projetamos para o futuro imediato. Sendo que com a redução da inflação, por exemplo, poderia haver uma redução das comissões, porque uma das justificações para o aumento das comissões foi a inflação? Esse é um debate para os grandes bancos, não é um debate para o Banco CTT, que é um banco, enfim, que tem muito poucas comissões, é um banco muito simples, também muito barato. Esse tema não é um tema... E sobre os outros não fala, imagino. Sobre os outros bancos não falo, eu aliás, enfim, interessa menos falar sobre o banco do que sobre aquilo que é mais nuclear no nosso portfólio, que é o crescimento do Expresso. O tempo passa a correr, temos já poucos minutos. O Banco CTT não entrou logo no crédito à habitação quando começou, mas pergunto-lhe, seja como for, como é que evoluiu o crédito mal parado neste ramo do crédito à habitação? O custo do risco aumentou, enfim, comportou-se bastante bem. E o Banco CTT não tem preocupações dessa natureza. Em relação à questão das renegociações dos créditos à habitação, foi um tema pesado para as contas do banco ou não? Não. Quer desenvolver? Não foi um tema pesado, portanto é um tema inexpressivo. Quanto à utilização de planos de poupança-reforma para amortização do crédito à habitação, como é que evoluiu? Quer dizer, nós não temos informação de qual é o destino que é dado nos planos de poupança-reforma que são resgatados, nem temos informação sobre a origem dos fundos que esteve associado à renegociação. Agora, o que posso dizer é que aumentou muito a atividade na banca em geral de renegociação de crédito à habitação por via do aumento das taxas de juros e, portanto, as famílias que puderam resolver ou diminuir os encargos por via de amortizações antecipadas foram fazendo isso e no nosso banco como nos outros. Para concluir, eu ia voltar aqui ao início e para lhe perguntar, efetivamente, qual é a sua expectativa em termos gerais e para este próximo governo e, por outro lado, aquilo que, do seu ponto de vista, devia e pode ser já feito com base na folga que existe sem necessidade de um orçamento retificativo. Vamos lá ver, eu não quero estar aqui a expressar preferências pessoais, e portanto, vou procurar só endereçar temas que são relativamente consensuais. Nós temos um conjunto de preocupações associadas ao desempenho dos serviços públicos que o Estado provê. Eu já disse no princípio que sou adepto de uma intervenção menor do Estado na economia, mas num Estado social forte, e portanto, parte da folga que temos há de servir certamente
para redirigir esforços para melhorar alguns dos serviços públicos que, entretanto, tiveram, digamos, desempenhos menos interessantes. Alguns deles, aliás, por via da alteração de hábitos e não tanto por via daquilo que se passa na provisão dos serviços. E, portanto, a minha expectativa é de que essa folga sirva para, no fundo, retomar um nível de paz na relação entre os portugueses e os serviços que são prestados pelo Estado. A minha expectativa é que esta rota de separação entre intervenção, enfim, do Estado na economia e a sua função como regulador se mantenha. Portanto, acho que não há no espectro nenhuma preocupação de uma intervenção que não seja uma intervenção em linha com aquilo que se espera, em linha com aquilo que a nossa democracia foi construindo. E em concreto para as empresas? Enfim, em concreto para as empresas, enfim, eu estou muito tranquilo, não vejo, mas eu já estava antes, portanto não vejo nada de alta, enfim, redução de impostos desde já, estruturalmente diferente. Eu não sei se a redução de impostos vai começar pelas empresas, não é isso que parece estar presente na agenda de quem vai governar, que parece que está mais dirigido para começar pelas pessoas. Eu acho que nós temos que continuar a instigar confiança nos investidores, nós precisamos de capital estrangeiro, nós temos de investimento estrangeiro, nós temos um problema de deficiência de capital em Portugal que é estrutural, que é antiga, e, portanto, tudo o que seja instigar confiança no investimento, se for também por via fiscal, muito bem, não parece ser essa a prioridade de quem nos vai governar agora nos próximos tempos. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira, Instituto Superior Técnico. Nunca deixará de ser a minha casa. E está muito lá em casa porque a minha mulher é professora no técnico também. Enfim, eu tenho o meu contrato suspenso há 22 anos, mas é uma casa que será sempre minha. Judo? O judo é a paixão, é a maior paixão, talvez, aquilo que mais me formou enquanto jovem atleta de competição, que me ajudou a ter objetivos, lutar por eles, aprender a ganhar, aprender a perder. E, portanto, é um traço que está sempre presente. Lembro-me da minha vida como judoca todos os dias. Inteligência Artificial. Inteligência Artificial é uma surpresa. Enfim, eu apesar de ter uma formação base em engenharia de estruturas, doutorei-me em aplicações de inteligência artificial, enfim, no final dos anos 80. A surpresa é o impacto que começa finalmente a ter. Para mim, que andei noutras zonas, digamos, do espectro do que se fazia em IA, o que parece ser esta frente vencedora é diferente do que eu esperava. Eu acho que pode ter impactos significativos e não acho nada especulativo a ideia de que podem ser tão significativos como foi a máquina a vapor ou o advento da eletricidade ou do computador digital. Foi uma resposta um bocadinho mais pequenina. Brisa. A brisa, enfim, por razões diferentes como o técnico, vai estar sempre na minha memória. É uma paixão que não perderei. Marcelo Rebelo de Sousa. É o nosso presidente, muito estimado, muito amado, porventura também a passar um momento mais difícil a propósito da crise que contribuiu para existir. Luís Montenegro. Luís Montenegro, enfim, o nosso primeiro-ministro, alguém que também conheço, que aprecio e a quem desejo muito boa sorte. TAP. A TAP é um dos nossos principais fornecedores. E estou muito satisfeito. Ainda ontem mandei uma mensagem ao Luís Rodrigues a propósito dos magníficos resultados que apresentou. Golfe. O golfe é algo que me há de ajudar a envelhecer. Jardinagem. Também. Gosto muito de jardinagem. Passo uma boa parte dos meus fins de semana a tratar de jardim, mesmo quando ele não precisa. Guitarra. A guitarra acompanha-me todas as noites e dá-me humildade, tal como o golfe, porque gostava de ser melhor e não sou. Comecei tarde, mas é uma paixão. Lealdade. Lealdade é essencial na relação entre as pessoas. Ambição. Ambição é algo que deve estar presente e ser gerido com cuidado. Netos. Os netos são, de longe, a minha maior paixão. Acabei de ser avô pela terceira vez e é talvez um dos maiores, se não o maior elemento de satisfação pessoal que tenho chegado a esta fase da minha vida. Saudade. A saudade não me preocupa. Portugal. Portugal é um país que adoro, que estimo, onde cresci, que me deu muito, que também gosto de pensar que ajudei
enfim, minimamente, infimamente, a transformar e é o país onde quer viver até morrer. João Bento, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o CEO dos CTT em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo. Muito obrigado.